Ganhou do Chelsea do Enzo Maresca. Tomou um gol do Pedro Neto no começo, mas teve calma o Flamengo e a vitória veio com uma grande virada na segunda etapa. Assunto para o Mendel Bidulowski. Olá, amigos do Sport Center, uma vitória histórica do Flamengo aqui no Lincoln Field, na Filadélfia, 3-1 contra o Chelsea de virada. O Chelsea saiu na frente, numa falha do Wesley, e aí o Flamengo virando com os gols do Bruno Henrique, do Danilo e do Wallace Ian. Chelsea que veio da título da Conference League, veio como favorito para essa partida contra o Flamengo fazendo uma grande partida e construindo essa vitória por 3-1. É difícil a gente saber o tamanho dessa vitória do Flamengo aqui no Lincoln Field, Pedro Ivo Almeida. É isso, Mendel, um abraço a você, aos amigos ligados no Sport Center. A gente precisa sempre se distanciar da obra para entender o tamanho dela. Mas dá para falar que foi um dia histórico, sim. Dá para falar que foi um dia histórico para os rubro-negros aqui na Filadélfia, aqui no Lincoln Field. É uma vitória que o Flamengo estava mirando, estava buscando desde que saiu o sorteio, né? A tabela, o Flamengo conheceu o seu grupo no Mundial de Clubes. Ele viu o Palmeiras chamar uma boa atuação contra um europeu de sua, o Fluminense tem uma boa atuação para chamar de sua contra um europeu, o Botafogo uma enorme vitória contra o PSG. Faltava o Flamengo medir forças contra um europeu. Mediu, sofreu, conseguiu ser superior, conseguiu se reinventar dentro do jogo, conseguiu fazer 3 gols numa segunda etapa para construir uma grande vitória aqui na Filadélfia. Acho que é isso que fica. Talvez lá no final da campanha rubro-negra no Mundial a gente entenda um pouco melhor o tamanho disso. Mas hoje dá para dizer que foi uma baita de uma tarde aqui na Filadélfia, no Lincoln Field. Uma baita de uma tarde, uma baita vitória do Flamengo, construída por esse time do Flamengo e com boas decisões do Felipe Luiz. Calou o Danilo como titular, Danilo fez um dos gols da vitória do Flamengo, ele colocou o Bruno Henrique durante a partida, o Bruno Henrique fez o primeiro gol do Flamengo e o Wallace Ian colocou o garoto. Naquele momento o pessoal pode ter ficado surpreso, mas ele deu 4 toques na bola, 3 toques de calcanhar, o 4º toque foi o 3º gol que fechou essa vitória do Flamengo contra o Chelsea. Felipe diz que as decisões podem nos surpreender, mas que ele tem as informações para tomar as melhores possíveis. Você falou em time, sim, uma vitória do time do Flamengo, com a digital do treinador do Flamengo, de um jogo coletivo do Flamengo. Uma ideia coletiva que estava muito clara no início do jogo, talvez mal executada por alguns gestos técnicos ruins, principalmente no terço final ali do campo, na primeira etapa. Na segunda etapa, mudança de posicionamento, mudança de postura, até do próprio Gerson com a bola, acelerando um pouco mais a circulação da jogada. O jogo fluindo um pouco mais com o Plata circulando, com o Bruno Henrique aparecendo, entrando no jogo, fixando um pouco mais, ele dando essa opção dentro da área, e o resultado veio de um Flamengo que sabia desde o início o que queria do ponto de vista coletivo. Vitória do time do Flamengo aqui nesse Mundial de Clubes, Mendel. Vamos ouvir então personagens depois dessa vitória histórica do Flamengo, 3-1 contra o Chelsea aqui no Lincoln Field pelo Mundial de Clubes. Acho que na hora que aconteceu o lance eu só me concentrei mais ainda, falei, não posso prejudicar mais o time. Felizmente já prejudiquei, então vou correr atrás do prejuízo. Não tive participação em nenhuma jogada de gol, só que fui efetivo lá atrás, isso eu tenho certeza, que ajudei meus companheiros para a gente ter essa vitória e agora o Chelsea conhece que é o Flamengo. Acho que inexplicável, né, a sensação que eu estou sentindo pelo gol que eu fiz hoje. A ficha não caiu ainda, né, porque eu jogava com o adversário no videogame, mas feliz, né. É uma vitória importante, né? Extremamente importante, que dá moral, que principalmente mostra muita coisa para fora, né? Eu acho que dentro a gente tinha muita convicção sobre o que a gente podia fazer na partida, sobre aquilo que a gente pode fazer não só nessa competição como na temporada, né? Espero que seja uma repercussão do tamanho que ela merece, dando moral e méritos para o futebol brasileiro e para o trabalho que o Flamengo vem desenvolvendo. E tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. Não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão, e eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí a partir daí a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria. Brazilian players, they have a lot of quality, and today they showed the quality that they have. And they were better than us, and we have to accept that, heads up and win the next game. Vitória histórica do Flamengo, torcida, mais de 50 mil torcedores aqui no Lincoln Field, muitos torcedores do Flamengo
comemorando esse dia, essa vitória do Flamengo contra o Chelsea. O Flamengo, então, fazendo um bom Mundial de Clubes, vencendo o Chelsea aqui no Lincoln Field. Muito obrigado, dupla. E o segundo jogo do grupo do Flamengo garantiu a classificação às oitavas do rubro-negro e na primeira colocação. O apenas pela honra, para cumprir tabela de uma forma digna. Seu Elton Serra, teve gente que torceu o nariz, como se diz, para a escolha do Danilo na zaga, o Wesley na lateral. O Wesley até falha no gol, mas faz uma partida sólida, né? Tem personalidade. Põe o Bruno Henrique, faz o gol. Põe o Wallace Ian. O Bruno Henrique foi escolhido o melhor jogador da partida, né? O Wallace Ian entrou, também deixou dele. Quer dizer, o que mexeu bem. Ponto para o Felipe Luiz nessa vitória, né? Tá se tornando realmente um grande treinador, o ex-lateral do Flamengo. 3 pontos para o Felipe Luiz, né, Edu? Nesse caso, não só 3 pontos importantes, aliás, 6. Porque o Flamengo está classificado e foi o primeiro classificado, né, para as oitavas de final. E ele fala, né, e a gente já disse isso algumas vezes, ninguém aqui é dono da verdade, ou pelo menos a gente não quer ser, né? A maioria não quer, pelo menos. Eu sempre digo que a gente conhece 0,1% do que acontece dentro de um clube de futebol, né? Os outros 99,99% a gente sabe pelos treinadores, pelos jogadores, enfim, o que a gente consegue acompanhar de fora. E ele, obviamente, tendo as informações do seu elenco, vai montar o time ideal para enfrentar um adversário difícil. E me surpreendeu, a gente falou aqui durante a semana do Felipe Luiz com inspiração do Diego Simeone. Não aconteceu nesse jogo, Edu. Foi o Felipe Luiz que a gente viu no Campeonato Brasileiro, que a gente vê no Campeonato Brasileiro, que a gente vê em alguns jogos da Libertadores, a primeira fase pouco ali inconsistente, mas o time conseguiu a classificação, mas principalmente, né, nessa sequência dele de poucas derrotas desde que assumiu o time principal do Flamengo. E foi um time que buscou essa marcação-pressão, roubar a bola no campo de ataque, teve uma chance logo no início, poderia ter feito 1-0, acabou levando o gol justamente numa jogada de excesso de confiança do Wesley, e o Felipe Luiz fala sobre isso, inclusive, né? Ele errou porque ele fez exatamente o que eu pedi para ele fazer. E aí acabou errando o passe ali, ficou meio pressionado pelo Pedro Neto e o Flamengo sofreu 1-0. Mas foi um time muito consistente mesmo assim, né? Tendo a bola no campo de ataque, sendo a equipe que usou bem os lados do campo. E aí a permanência do Ayrton Lucas foi importante para isso, porque foi um cara que apareceu muito à linha de fundo. A manutenção ou pelo menos o Plata, né? Jogando um pouco mais à frente como um atacante, apesar de ter começado talvez um pouco mais nervoso que os demais, quando se encontrou no jogo foi importantíssimo, e a entrada do Bruno Henrique, quando ele vai para o lado do campo, o time ganha mais consistência, mais volume no campo de ataque, e ele acabou sendo importante também. Então foi um Flamengo que conseguiu ser frio quando sofreu o gol, continuou sendo muito incisivo no campo de ataque, foi melhor que o Chelsea no primeiro tempo, e no segundo tempo conseguiu a virada graças às mudanças feitas pelo Felipe Luiz, né? Principalmente a entrada do Bruno Henrique, que acabou fazendo um gol, dando uma assistência, e aí o Wallace Ian, que entra no final, né, e faz o gol que sacramenta a vitória do Flamengo, e ali ninguém sabia que estava classificado, mas foi o gol que sacramentou a classificação do Flamengo, coroou uma exibição de um time que foi muito melhor que seu adversário. E aí vão colocar, Edu, que o Chelsea poupou alguns jogadores, porque o Chelsea vem em fim de temporada e que acabou aí, depois do título da Conference League, dando uma folga aos jogadores, e o Cucurella falou que se tivessem condições diferentes, venceria o jogo. Aí viu um monte de história. No fim das contas, porque isso acontece todo ano no Intercontinental e acontece o contrário, né? Dos brasileiros, os sul-americanos chegarem com 70 jogos nas costas contra os europeus que jogaram 15 jogos, 20 jogos na temporada e acabam perdendo, essa desculpa não acontece. Foi um Flamengo que, assim como o Botafogo, e assim como foi o Fluminense contra o Dortmund, e o Palmeiras também contra o Porto, consistente e mereceu vencer um time que jogou com o que tinha de melhor para enfrentar o Flamengo. E a gente vê os números do jogo. Urubu no céu da Filadélfia. Gosto dos títulos do nosso pessoal do Data ESPN. 51% de posse de bola para o Flamengo, um pouquinho mais, né, que o Chelsea. Finalizações 13-9 no alvo contra 11-4 do Chelsea. Um pouquinho a mais
No alvo, uma boa vantagem, né? 9-4. Grandes chances, 5-3, também vantagem rubro-negra. Ações na área rival, 27 contra 18. Gols esperados, 3-1. E os goleiros? Vamos falar dos goleiros também? A gente preparou uma tela para falar do Rossi e do Sanches. Foram 13 chutes sofridos pelo goleiro do Chelsea contra 11 do Rossi, quer dizer, o goleiro do time inglês sofreu mais. No alvo, 9-4. O Rossi teve 4 chutes no alvo, defendeu 3 bolas, o Sanches 5, quer dizer, aproveitamento de defesa superior do Rossi. O Sanches trabalhando mais, sinal, seu Elton, de que o Flamengo realmente... As duas telas se completam, né? Mostram como o Flamengo foi bem na partida. Eu que estava no gramado ali da virada em Lima, ali pertinho do gol do Gabigol, do Arrascaeta, aquela contra o River Plate, tão histórica em 2019, teve um saborzinho de Lima, né? Porque a virada veio em 3 minutos, né? O primeiro gol foi aos 17, o segundo aos 20. Em 3 minutos veio a virada. E ainda teve a expulsão do Nicolas Jackson, que deixou tudo mais tranquilo logo na sequência. Quer dizer, em pouco tempo o Flamengo tomou conta do jogo e foi assim até o final, né? E os gols foram no mesmo lado e a comemoração também, né? Correndo ali para bandeirinha de escanteio, ali próximo ao banco onde os jogadores estavam, né, aquecendo. Claro, né, Edu, que as mudanças feitas pelo Felipe Luiz trouxeram um Flamengo equilibrado no segundo tempo. Teve um pouco de Lima, sim, né, porque o Flamengo foi um time que acreditou até o final. E nesse jogo específico, né, o River Plate acho que foi um jogo bem intenso e era final de Libertadores, né? Esse jogo traz, claro, uma atenção, mas é fase de grupos do Mundial. Vinha com esse peso, né, de enfrentar um europeu e vencer e tentar a classificação já na segunda rodada, como aconteceu. Mas foi um Flamengo mais maduro, né, mais consciente do que precisava ser feito. Eu acho que tem um quê também de um time que defensivamente se comportou muito bem. O gol foi de uma falha, numa saída de bola, mas um time que se arriscava muito e correr esse risco também pode trazer algumas consequências e acabou gerando o gol do Pedro Neto. Mas foi um time muito consistente defensivamente e com a bola também a defesa funcionou muito bem. A gente tem uma tela do Danilo até, que traz aí os números dele, que eu acho que reflete muito o que foi o Flamengo nesse jogo. Né, que foi um time que conseguiu, sem a bola, também se defender muito bem, e com a bola acabou sendo um time que construía com seus defensores. A gente está vendo aí, o Danilo fez o gol, mas em ações progressivas, ou seja, aqueles passes que são os passes verticais, né, que buscam o jogo um pouco mais à frente. Ele foi o primeiro, 98% de passes certos. Eu estava olhando, Edu, ele é o segundo aí, mas o primeiro... o Varela, que entrou no segundo tempo e só tocou 8 vezes na bola. Foram 8 passes, 8 acertos. Ele só errou um passe no jogo inteiro. Então foi um cara importantíssimo, né? A gente tá vendo aí também na fase defensiva, né? De posses recuperadas, de rebatidas. Então ele foi sim o melhor jogador do Flamengo. A gente tá falando de um zagueiro. Um time que decidiu lá na frente, e ele foi decisivo, fazendo um dos gols. Mas é um Flamengo que se completou de ponta a ponta. Do Rossi até o Plata e depois o Bruno Henrique. E esse conjunto que funcionou no jogo do Botafogo contra o PSG também precisava funcionar no jogo do Flamengo contra o Chelsea. A individualidade fez muita diferença, mas o jogo coletivo que eu acho que foi o protagonista dessa vitória do Flamengo. E teve gente que achou uma contratação razoável, fraca, porque o Danilo já deu o que tinha que dar. Na seleção muita gente criticava o Danilo. Uma super contratação. Ele é muito inteligente, né? Inclusive nas entrevistas. Ele fala muito bem, o Danilo. Para não ficar sem resposta, Elton, a gente já vai para a Inglaterra para ver como o pessoal reagiu por lá, os torcedores dos Blues. Mas só para a gente responder o que estava na tela ali. Será que o Chelsea se surpreendeu com a postura do Flamengo? Bom, se surpreendeu, tava vendo jogos com TV desligada, né? Porque não só o Flamengo, mas os clubes brasileiros que estão no Mundial já mostraram que querem jogar, né? Que querem ter a bola. Essa surpresa, principalmente para o Flamengo, né? Que tem essa característica, eu acho que aí é subestimar demais, né? Um time que tem feito isso há muito tempo, Edu. Eu acho que não foi isso. Acho que foi muito mais qualidade técnica do Flamengo
e um Chelsea que não conseguiu. O Enzo Maresca falou sobre isso na coletiva, né? Eles foram melhores, eles foram mais eficientes, tiveram alguns minutos ali de superioridade e conseguiram vencer o jogo. Eu acho que é exatamente isso que aconteceu. Muito bem, torcedor do Flamengo fez a festa nos Estados Unidos, a gente viu as imagens no Rio de Janeiro também, no Brasil inteiro. E na Inglaterra teve rubro-negro tirando onda também. Vamos lá com o nosso correspondente João Castelo Branco, que acompanhou a tristeza, a decepção dos torcedores dos Blues. Clube aqui, The Butcher's Hook. Bom, galera do Mengão, é isso, né, galera? Vitória muito importante pra gente. A gente precisava dessa vitória pra cima de um time europeu. Agora, os caras vão ter que respeitar, né? Falar que se tivesse um time titular teria vencido. Vem com o papinho mole pra cima de Moá. Vocês desdenharam do Flamengo e tava com o time titular. Não vem com essa não. Pedro Neto, Palmer, aquele cabeludinho lá, a maior soberba da bagaceira, né? O Chelsea virou freguês dos times brasileiros, né? A primeira foi contra o Corinthians, agora contra o Flamengo. Só contra o Corinthians eles foram superior, né? Já contra o Flamengo, não. Eu queria achar aqui a Mundial de Clubes, cara, pra eu ver. Copa do Mundo de Clubes. Deixa eu ver. Não é esse, né, cara? Tá. Tem aqui, ó, que o Chelsea venceu em 2021, né? Venceu em cima do Palmeiras. Foi em cima do Palmeiras. O jogo no tempo normal foi 1-1. O jogo foi para prorrogação, né? Então, em tempo normal, o Chelsea não venceu os times brasileiros nas últimas 3 vezes que enfrentou. Né? Nas últimas 3 vezes, o Chelsea acabou sendo 2 vezes vencido, e da última vez 2 vezes vencido. Contra o Palmeiras ele venceu na prorrogação, mas prorrogação não é 90 minutos. Não conta. Não adianta que não conta, né, galera?